Bom dia, boa tarde, bom almoço. Bem-vinda, Camila. O áudio tá bom? Dá um ok pra mim aqui. Último dia, pelo menos das lives, do nosso desafio da árvore. Seja muito bem-vindo. Coragem para sonhar. Bem-vinda, Lili, já tá por aí também. Bem-vinda, Gabi. Último dia do nosso desafio. E eu quero convidar vocês a estar comigo, porque hoje tem duas convidadas nessa live muito especial. A Ângela já tá aí, a Lili já tá aí. Sejam muito bem-vindas. Só me dá um ok no áudio. Para eu começar aqui. Como é 1 hora e hoje eu tenho mais duas convidadas, a gente precisa na energia do Pai. Obrigada, Gabi. Obrigada. Música, coragem para sonhar. Inspirada em você, tá, Ângela? Às vezes, para a gente poder sonhar, a gente precisa se liberar de coisas que aconteceram na nossa árvore, no nosso sistema. Deixa eu tirar aqui. E para a gente poder se liberar, a gente precisa identificar coisas e escolher, simplesmente escolher um caminho diferente. Ontem recebi tanto feedback da live, mas tanto assim, no direct, de pessoas que foram mandando para amigas. Eu fiquei tão feliz, porque eu estava tão no campo ontem que eu nem pedi foto, nem pedi para vocês fazerem alguns processos. Inclusive, eu vou pedir aqui, porque daqui a pouco eu entro no campo e eu esqueço. Então, quem quiser postar, printar, é a forma de você equilibrar o dar e receber. Eu estou entregando um conteúdo que as pessoas me pagam de forma gratuita aqui no Instagram. Então, quando você posta, você ajuda para que esse movimento cresça. Deixa eu contar uma coisa que eu estou muito feliz. Chegamos ontem a 5.000 seguidores aqui no Instagram. De forma orgânica, de forma de construção a partir desses anos. Não faço um trabalho forte hoje de patrocinado. Sei que eu preciso olhar para isso também, mas foi muito nesse processo, né, da formiguinha que eu falo, né, das pessoas se conectando, conhecerem aqui o trabalho. Então, o quanto é importante para a Dione como marca fazer com que esse processo aconteça. Então, a sua foto, o seu print, o seu aviãozinho, chama aquela amiga, mas não é qualquer amiga. Aquela amiga que você entende que faz muito e o resultado não chega. É aquela amiga que você pode fazer um processo de transformação. Então, eu quero que você convite ela para vir aqui. Talvez ela não consiga acompanhar o desafio 1, aula 1 e aula 2. E se você mandar para ela, vai ser um divisor de águas. Talvez ela vai até te agradecer. Obrigada por você ter entregado isso. Eu não sabia, né? Eu não sabia que um aborto impactava na minha relação do dinheiro. Eu não sabia que no sistema, se eu me sentisse maior que os meus pais, a minha vida travava. Eu não sabia que eu precisava incluir pessoas, que aconteceram coisas. E as pessoas simplesmente não conhecem a visão sistêmica. É um conhecimento novo. Inclusive, eu recebi um convite de uma outra aluna minha para fazer uma live, se não me engano, dia 18 ou 19, e ela também trabalha com a visão sistêmica, para que nessa live a gente mostre para as pessoas que a visão sistêmica é a tecnologia da nova era. Inclusive, o título dessa live fala isso, né? A visão sistema como tecnologia da nova era. Então, a partir de agora, não tem mais opção você não conhecer a visão sistêmica. Porque ou você conhece e usa isso a teu favor, ou você vai manter os resultados que você tem. É a mesma coisa que o WhatsApp. Ou você hoje se adapta a utilizar um WhatsApp, uma internet,
o meio de comunicação de um Zoom, dessa nova era, ou você vai ficando para trás. Não tem mais opção você falar que o Instagram não é importante, não tem mais opção você falar que você não precisa posicionar a sua empresa em determinado lugar. É um novo momento, é uma era de conhecimento, uma era de informação. E a visão sistêmica, nessa analogia que eu estou fazendo aqui, eu entendo, a partir de hoje, que é um conhecimento que daqui a pouco vai ser ensinado nas escolas, daqui a pouco vai estar em vários cenários. Gente, um exemplo para vocês, do direito, né? Hoje a visão sistêmica está entrando no Congresso, entrando em Brasília. Inclusive, na terça-feira que vem, dentro da OAB aqui, eu recebi um convite de uma outra aluna minha do direito, e vai ter um simpósio, né? Vai ter um movimento do direito para o direito sistêmico. Então, o direito está entrando nas universidades, né? Do direito a essa visão sistêmica. No Congresso, no Senado, a gente já tem esse movimento e cada vez mais vai entrar em tudo que é ambiente. Eu fui na quarta-feira no movimento empresarial aqui de Florianópolis, e conversando com. Era um movimento só de empresários, né? Inclusive, empresários chegaram para atendimentos individuais colocando a visão sistêmica dentro da sua empresa. Então, ou você conhece e você usa, ou você vai ficar para trás, porque a tua vida vai ficar travada e você não vai saber por quê. Então, o que eu quero é que você faça as pazes com conhecimento que talvez você nunca ouviu falar. Talvez você ouviu de uma forma torta, porque o pessoal associa só com constelação familiar, e na minha visão, o conhecimento sistêmico é o melhor caminho para você mesmo resolver coisas independentes se você vai fazer um campo de constelação ou não, porque a constelação ela mostra um padrão, mas você precisa resolver aquilo. E a partir do momento que você vai ganhando essa consciência, você faz essa jornada. Eu entreguei literalmente ouro em pó na primeira aula. Gente, tá salva no meu feed. Tá salva lá no meu feed, você pode ir lá assistir. Ontem nem se fala, eu entreguei ouro em pó de novo também. Tá lá salva. E eu quero que médicos, como eu já tenho clientes médicos, advogados, empresários, educadores, colocando a visão sistêmica na sua vida e servindo a humanidade. Servindo a humanidade. E falando em servir, eu vou daqui a pouco chamar aqui para o palco comigo, né? A Ângela, que é uma aluna minha da minha formação avançada, e a Lili também, da Oli Papelaria, que é uma marca, também na minha formação avançada, as duas fizeram a minha formação. É uma formação de 5 meses, onde eu faço um trabalho profundo. Gente, é profundo mesmo. Se tiver gente da minha formação, e pode colocar no chat que vocês vão entender a profundidade, para que a gente entenda toda essa construção. Porque o que eu estou entregando aqui é 1 hora e 10, que já vai mudar muita coisa. Mas imagina 5 meses. Inclusive, eu estou para abrir a terceira turma da minha formação, possivelmente entre segunda e terça-feira, e você já vai ser muito bem-vindo para estar comigo também, se você é um profissional, um empresário que deseja ter resultado. E resultado que sirva a você, o seu negócio, a sua empresa, a sua família, as pessoas que você ama. Então você vai ser muito bem-vindo. O nosso desafio da árvore fez você olhar para a tua árvore e entender padrões, né? Gente, eu recebi tanto feedback ontem, tanto, que eu quero trazer alguns para talvez você ter consciência. Uma aluna minha abriu uma coisa e falou bem assim: nossa, Di, tu não tem noção. Eu acabei de abrir que os meus pais se envolveram no acidente quando eu tinha 10 anos. E ela, sabe quando você sabe, mas você esquece? E alguém que está no processo de construção da árvore. Quando o nosso sistema lesa, por acaso, por destino, por casualidades da vida, ele impacta o ecossistema, o sistema de uma outra pessoa. Então, para perceber, um acidente de carro, e talvez ocasionou uma vítima, que era um filho de uma mãe e de um pai. E essa pessoa talvez morre. A partir desse momento, essa família que foi afetada, sem julgamento, eu não sei se foi certo, eu não sei quem estava errado, a visão sistêmica não trabalha com julgamento. Existiu uma lesão naquele sistema. Para o resto da vida, aquela outra família será impactada por aquele sistema, porque existiu uma vítima. E muitos de nós viemos de sistemas onde aconteceram lesões. Um acidente de carro, um acidente de moto, um atropelamento, um afogamento. Gente, uma empresa que teve um acidente de trabalho com um funcionário que ocasionou uma vítima.
A gente precisa olhar para isso e se liberar do nosso sistema. Às vezes a tua vida está travada porque um ancestral teu, numa briga de terra, com uma foice matou o vizinho, gente. Então são coisas que quando a gente vai olhando a árvore, a gente vai codificando e liberando, deixando cada ancestral com seu destino, pedindo permissão, incluindo essas pessoas, liberando e nos harmonizando, respeitando os 3 princípios sistêmicos: pertencimento, ordem e equilíbrio. Se a sua vida está travada hoje, um dos 3 princípios você não está respeitando. Então, quando você constrói árvore, você olha tudo. Aí você começa a interpretar, você começa a usar aquelas perguntas que eu trouxe ontem para você ver se tem algum desrespeito de pertencimento, se tem algum desrespeito de ordem, se tem algum desrespeito na lei do equilíbrio do dar e receber. Então, quando eu peço para vocês aqui baterem numa foto, mandarem para uma amiga, eu estou simplesmente abrindo um espaço para você receber mais. Olha só, o princípio de dar e receber. Eu dou algo e você recebe. Se você quer abrir esse espaço para receber muito do que eu estou dando, você precisa se sentir pagando de alguma forma. Eu estou aqui no Instagram de forma gratuita. Como você pode me pagar? Mandando para 1, 2, 3, 4 pessoas. Aí você equilibra, é como se existisse uma energia para falar, olha, ela fez a parte dela, então eu vou acessar alguma coisa agora. Eu vou lá postar e printar agora, vou colocar lá no Instagram. Tô fazendo a minha parte para dizer, universo, ó, eu não sei só receber, porque tem gente que vai para a vida como necessitado. Eu quero receber tudo pronto das pessoas, só que a pessoa não quer dar nada. É um ser humano talvez egoísta, uma criança mimada, birrenta, que vai muito necessitado. Gente, ninguém gosta de trabalhar com pessoas necessitadas, com crianças birrentas. Você já viu gente que chega no começo de uma empresa, aí chega, senta lá, daqui a pouco começa a reclamar do ar-condicionado. Aí começa a reclamar que a cadeira tá com problema. Aí começa a reclamar que tem um problema lá no computador. Ninguém gosta de trabalhar com gente que acha problema em tudo que é canto. É uma criança birrenta que quer tudo pronto, que acha que o mundo precisa rodar em cima do seu umbigo. Aí, se você tem essa característica, as pessoas não te procuram porque você serve a partir do momento da capacidade de resolução de problemas. Se você tem capacidade de resolver o problema, as pessoas querem você, elas te contratam, elas te pagam, olha, eu quero o teu trabalho. E é nesse processo que a gente vai vendo a lei do equilíbrio, do dar e receber. Então, o meu convite para vocês é fazerem esses processos sistêmicos para vocês liberarem vocês da árvore, para ficar cada vez mais fácil. Para quem está chegando agora, a live 1, aula 1, aula 2 está lá no meu feed. E agora eu quero trazer para vocês a minha primeira convidada, que é a minha aluna Ângela, lá do Rio Grande do Sul. A Ângela fez a minha primeira turma de formação sistêmica. Foi tão impactante para ela que ela resolveu dar um sim e está comigo na segunda turma da formação sistêmica, que é a turma que, por sinal, eu estou rodando agora. Estamos indo para metade dessa turma da construção. Inclusive, a gente não vai passar o nosso horário hoje da 1 hora, porque às 2 horas eu engato nessa tarde com a minha turma de formação que acontece nas sextas-feiras. E a gente vai estar lá, né, numa tarde de muitas liberações com essa turma que eu estou rodando agora. Então, eu vou chamar aqui a Ângela, para ver se ela já tá, para que a gente possa bater um bate-papo, para vocês conhecerem aplicativos, ferramentas e o caminho que ela fez para a construção da árvore dela. Então, deixa eu mandar aqui o convite para a Ângela. Ângela, vê se você recebeu aí. Foi, bem-vinda! Olá, tudo bem? Tudo bem. Me vendo, me ouvindo bem também? Sim, tudo bem. A gente vai fazer um movimento aqui para botar ali junto, né? Para ser esse trio com a gente. Vai ficar uma loucura? Vai ficar uma loucura, mas vai ficar uma loucura boa. Loucura boa. Gente, deixa eu trazer só uma introdução aqui falando da Ângela. O grau, e a Ângela pode falar muito bem disso, o grau de cura, ele é proporcional à tua vontade de fazer a sua parte. Então, o que eu tô fazendo aqui é entregando para vocês um conhecimento ontem e hoje, antes de ontem e hoje, né? Para que amanhã
Tanto que esse é o propósito do desafio. No sábado e domingo, você literalmente arregaçar as mangas e fazer a sua parte. Eu não sei se você vai fazer ou não. E assim, sinceramente, pouco me importa, porque eu não quero conversar com criança. Eu converso com mulher adulta aqui, né? A gente conversa Sobre com isso. mulher que vai fazer a sua parte. É sobre isso. É sobre isso. E quando eu trouxe esse movimento, a Ângela falou, ok, se eu sou capaz de resolver, eu vou resolver. E eu gosto de mulher que fala isso, eu vou resolver. E, gente, ela fez um caminho tão lindo para a construção dessa árvore, que eu quero que ela mesma conte para vocês, para que talvez vocês entendam e tenham facilidade até para começar essas buscas, né? Porque às vezes o pessoal fala, ah, mas eu não conheço essa parte da minha família, eu não tenho para quem perguntar. E, gente, se vocês conhecerem a história da Ângela, vocês vão parar de contar a história, porque ela tem os mesmos desafios, ela tem o cenário da questão do pai, de não ter essa informação, a mãe com dificuldade de informação. Aí você vai começar, é verdade, eu tenho a minha mãe aqui viva, que eu posso ligar e perguntar, e ela tem como me contar as histórias sem confusão, eu tenho aqui o meu pai, então eu não sei qual é a desculpa que eu tô contando. E aí eu não tinha ninguém melhor para trazer como real exemplo, vivo, estar aqui conversando com vocês. Tem o Instagram dela para vocês conhecerem também o trabalho dela. Para vocês terem isso como algo possível, porque senão parece que a gente olha como uma coisa muito distante, né? Como uma coisa de outro mundo. E não, gente, é muito possível. É muito possível. Então, conta pro pessoal como é que foi a tua construção, Ângela. Ah, que lindo, Di. E, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui trocando informação, né? E aprendendo sempre. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante destacar quando tu fala da questão do querer, né? Eu fiz a primeira formação e essa era uma atividade da primeira formação e eu negligenciei essa atividade. Eu adoro, Eu não... mulher que banca. Foi isso. Foi isso. E na verdade eu achei que estava tudo muito bem. Meu Deus, não, mas eu não tenho isso na minha família. Não, conforme a Di foi falando, dando as aulas, né, e falando dos princípios, aquilo para mim era algo muito do tipo, não, família perfeita. E aí, quando eu entrei na segunda turma, eu comecei a olhar diferente. Eu entendi, sim, que se eu estava na segunda turma, né, era por um motivo e que eu precisava levar isso na ponta da faca, como diz o gaúcho. E aí, de fato, eu mergulhei. E claro que toda a situação, justamente pelos desafios familiares também, me levaram a entender algumas coisas, né? E outra coisa que me moveu a de fato entrar dentro da árvore genealógica e fazer essa pesquisa é que eu percebi que as pessoas mais velhas da minha família estavam morrendo. Então, quem é que vai contar? Quem é que vai contar essa história para minha filha, para os meus netos e para quem vir depois, se nenhum parente tem esse olhar e tem o interesse de buscar as histórias da família, né? E aí, conforme você vai mexendo, aquilo vai entrando de uma forma muito louca dentro da gente e que a gente quer saber de tudo, né? Então, por ser professora também, né? E ter essa formação, quando você fala da questão do principalmente ali da escola e tal, né? A gente faz essa construção da árvore com as crianças lá na escola, né? Nos primeiros anos ali da alfabetização, mas sem entender a grandiosidade do poder dessa construção, né? E aí eu trouxe esse conhecimento didático para iniciar a minha construção e eu acho que eu já vou falar bem como eu fiz, até para nós não enrolar muito. E a minha primeira árvore é essa aqui, tá? Que é bem árvore de professora mesmo, né? E que eu gosto muito desse formato, porque é justamente para poder ir rabiscando, né? Gente, ó, uma cartolina e post-it, vocês viram, não tem mágica e não tem segredo. Na verdade, é folha de ofício que eu fui colando. Conforme eu fui a folha 4 que você foi emendando. Isso! Gente, isso. Melhor ainda, folha melhor 4. Ainda. Na verdade, e era o que eu tinha em mãos, porque eu pensei, se eu for esperar comprar, é mais um dia que passa, mais um dia que passa, então eu juntei o que eu tinha. Quando eu comecei essa construção, então, as primeiras informações já sobre os bisavós eu não tinha de ninguém. Muito solto, assim, né? Alguns livros que um escritor da família fez por parte materna e tal. E
fui atrás daquelas caixas de documentos, então, da mãe e do pai guardadas, que eu nunca olhei para aquilo. E ali eu fui descobrindo algo muito importante. A primeira coisa que eu descobri foi a foto dos meus bisavós, ela se chama Ângela e o meu nome é Ângela em função dela. E eu não sabia. E eu tenho 41 anos. E nunca ninguém tinha me falado sobre isso. Né? Não bastasse, eu descobri que ela é parteira. E eu, se não estou enganada, sou uma das pouquíssimas mulheres que tiveram parto normal na família depois dos meus pais. Vocês estão entendendo? Já estou no campo dela aqui para vocês entenderem os emaranhados que você às vezes tem a profissão de uma bisavó e você nem sabe. Como se não bastasse, eu descobri nessa pesquisa que ele foi o primeiro alfabetizador da família. Então, quando ele veio da Itália, ele veio morar ali em Santa Polônia, né, no interior, e ele foi quem construiu a primeira escola no porão da casa dele, alfabetizador. Qual é a profissão mesmo, Ângela? Aí, ó, a minha mãe alfabetizadora, a minha irmã alfabetizadora e a Ângela alfabetizadora. Mas eu vou fazer um Professora... adendo, eu sou obrigada, gente. Na primeira formação dela, quantos anos tu tem história para educação na família? Você como educadora? Desde os 18, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. O sonho dela era realmente tocar o empreendedorismo. E aí vocês vão entender por que ela escolheu também estar comigo na segunda turma. Na primeira turma, a gente conseguiu fazer uma liberação. E aí vocês vão entender por que foi forte ela conseguir fazer essa liberação. Dela sair de 20 anos da educação para que ela pudesse tocar o sonho do empreender, de ter a empresa dela. Vocês entendem que não é só ir lá pedir demissão, só ir lá e pedir para dizer eu não quero mais ser funcionária pública, servidora. Fala de olhar para esse sistema de anos e anos da educação e se sentir não desrespeitando eles. Talvez você está numa profissão que já nem faz mais sentido para você e você não vê jeito de sair, você não sabe por quê. Então, só para o pessoal entender, porque eu estava falando aqui, como a gente é refém de coisas da nossa árvore que não fazem mais sentido e a gente não sabe por quê. Total. E assim, né, esse lado materno, todo mais educacional, né, de uma certa forma, e o lado paterno, todo empreendedor. Porque aí vinha o bisavô com o primeiro negociador de vinhos, a primeira tenda de vinhos. A minha bisavó paterna, quem cuida do dinheiro da família era ela, a bisavó paterna. Então já traz todo um outro lado que, na verdade, sem conhecer a história, eu nunca imaginei na vida em ser empreendedora. De verdade. E nem que alguém tinha sido empreendedor. Porque era o quê? Agricultura e educação. Era esse o conhecimento que eu tinha sem fazer a pesquisa, né? E aí, conforme você vai mexendo, as coisas, os caminhos vão abrindo. E muito, uma coisa que eu tenho muito forte, assim, é que todo mundo fala, antigamente a mulher, naquela época as mulheres viviam só em casa. As minhas duas bases de bisavós não eram essas mulheres padrões da época. Porque uma era parteira, então ela tinha o seu trabalho. E, inclusive, o meu bisavô, quando ela saía para fazer um parto, ele voltava para casa e ficava na igreja rezando para que tudo desse certo. E o lado da minha bisavó paterna era quem comandava a casa. Então, de uma força de dizer, bom, as finanças é comigo. Então, na verdade, não eram aquelas mulheres que ficavam só lavando roupa, cozinhando e cuidando dos filhos. Né? Elas tinham algo muito importante ali. Depois, sim, as avós já eram essas mulheres que cuidaram da casa e dos filhos e que abriram mão das suas coisas para os outros, né? E eu enxergo muito isso, então, essa dualidade na minha mãe. Quem cuida, né? Que hoje eu entendo que o jeito e a forma de amor da minha mãe é o serviço, é o cuidado. Então, eu cuido da casa, eu tenho a casa limpa, eu tenho a comida feita e essa é a forma dela de amar.
mas que também fazia o trabalho de casa. E aí vem a Ângela, né? Que tem que ter as ovelhas negras na família para dizer, Ovelhas viu, até aqui... brancas do amor, eu não entendi bem. Que até aqui eu fiz isso para provar disso. E eu entendi que eu posso mais que isso, né? E aí vira a chave e segue. Mas dentro dessa pesquisa ainda, eu descobri, então, por alguns amigos, um aplicativo, né? O aplicativo que ele é mantido, eu até anotei aqui para não errar. Pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são os Mormons, né? É um aplicativo mundial, então eles têm... É o maior aplicativo de árvore genealógica do mundo todo. Tem um acervo gigante e ele é gratuito. As pessoas que são da igreja, então, eles têm algumas coisas que podem usufruir a mais, mas a gente que, né, eu como não faço parte dessa igreja, tenho ali uma opção gigantesca que me fez conectar com muitos parentes que eu nem sabia que existiam, né? Então, hoje eu conseguia, através do aplicativo, do lado do pai materno e do lado da mãe paterno, abrir até a 7ª e 8ª geração, né? Uau! Porque o que acontece? O que acontece? A gente coloca informação ali e se essa informação bate com a informação de alguém que já colocou, o aplicativo pede para a gente dar um ok, por exemplo, reconhecer essa informação. E aí, a partir dali, você consegue ir abrindo mais e mais e mais e mais, né? Então, tu tem uma grande possibilidade aí de descobrir a tua história, né? Ângela, tu consegue colocar aqui no comentário o nome do aplicativo? Consigo. A Ângela já vai colocar, gente. Quem está aqui, print e já nos marca. Vocês estão ganhando de presente, literalmente ganhando, bem a gente no papel de mãe, dando pronto para vocês, tá? Ganhando, porque vocês não estão nem conquistando, vocês estão ganhando de presente o caminho das pedras. Se vocês vão fazer ou não, a gente lava as mãos, né? A gente está fazendo a nossa parte de contribuição no mundo. É verdade. Gente, é tão forte isso que eu tô tentando ver qual é o caminho que eu vou, mas é esse caminho, não tem outra fala. Eu tava sentindo aqui o campo. Você só não vai fazer se você sentar e falar, tá tudo bem a minha vida ficar assim. Tá tudo bem o dinheiro correr. Tá tudo bem eu ter um problema no meu casamento. Tá tudo bem eu ter um problema de saúde na minha família. Tá tudo bem eu morrer cedo porque eu não fiz a minha parte. Se você quer essa vida mediana, tá tudo bem. Pode até sair da live. Nem precisa. Agora, se você decidir para você que você merece mais, tempo de cuidado, saúde, bons relacionamentos, trabalhar com o que você gosta, fazer com que o dinheiro chegue de forma leve na tua vida. Se você quer essa vida para você, pega esse aplicativo, faz um print aqui, baixa, é gratuito e começa a fazer a sua árvore. Se você não quer o aplicativo, gente, pega aí na tua casa 4 folhas de papel ofício, cola. Não tem post-it, não tem problema, caneta, gente. E começa a rabiscar. Pega o telefone e manda uma mensagem ou liga para tua mãe e pro teu pai se ainda estão vivos. Vocês têm um privilégio. O meu pai não está aqui para eu perguntar. Eu tenho muitos desafios para ter, do mesmo caso que a Ângela. A minha mãe já tem mais idade. Também se confunde muito nas informações. Se você tem aqui uma mãe com plena consciência, que consegue contar coisas para você e você pode ligar, eu não sei o que você está esperando. E sabe aquela energia do pai de dar um sacode? Acorda para a vida, criatura. Verdade. Acorda para a vida, porque ninguém vai fazer por você. E talvez ninguém do teu sistema vai olhar. E aí, ou você faz pelos teus filhos, ou ninguém vai fazer. E quem é mãe aqui, porque é isso que nos motiva, eu sei que a Ângela tem a Elisa, a Lili daqui a pouco vai trazer a Olivia também, eu faço pela Sara. Quem é mãe tem um nome do porquê faz o que faz. Os nossos nomes são bem claros. A gente tem uma Sara, uma Elisa, uma Olivia aqui. Você que está com a gente tem vários nomes também, de netas, bisnetas. Gente, daqui a alguns anos você vai ser a bisavó de alguém, talvez. Exatamente. E essa bisneta vai olhar, cara, que foda essa palavra mesmo. Que foda
foi Uhum. a minha bisavó naquela época fazendo uma live e falando de um bendito de um aplicativo. Eu nem sei se vai ter Instagram depois de 30, 40, 50 anos, se vai ter algum Verdade. registro para pesquisar. Mas que É, lindo, né? é, Quem vai talvez tenha até uma outra contar a nossa tecnologia. história, né? E afinal de contas, quem que vai contar a nossa história? Os nossos filhos. Que história eles vão contar, né? A partir Uau. da onde, né? É muito incrível, assim. E o interesse que despertou, né, Dione, no meu esposo de buscar a árvore dele, vendo o movimento, e da Elisa de entender que ela faz parte, mas que ela queria a árvore dela. E mesmo ela vendo que ela estava ali na minha árvore, não, mas ela queria a folha dela com a árvore dela construindo, né? Então, isso também é muito lindo, né? Tem dois sites que eu quero deixar também, que é o Museu da Imigração, que é um site de São Paulo, o museu é, e ali tem uma parte gratuita também que a gente consegue descobrir. Quando os imigrantes chegaram, por exemplo, o navio tal trouxe tal família. E aí tem o nome das famílias. E aí, por Para tudo. exemplo, Quem aí é bisneto de imigrante? Para tudo. Gente, Itália, Alemanha, Segunda isso Guerra aí. Mundial. Parou? Vai no site Museu do Museu Imigrante. da Imigração é o site. E ele traz o acervo assim, ó, por exemplo, o nome da família, quem veio, a data que veio e quais pessoas vieram junto. Então, né, o pai, daí pela e com a idade. Então, geralmente, por exemplo, do Bresolim tem o pai, a mãe e tinha 3 filhos. Aonde se hospedaram e para onde foram depois, viu? É muito incrível, tem muita informação. São anexos assim de um livro, então é escrito à mão ainda, sabe? Mas é bem interessante também. São de imigrantes que chegaram no Porto de Santos. Então, assim, ó, muito show, sabe? Sabe o que é? Parece um videogame. É essa sensação que eu tenho. E eu sempre quero passar para o próximo nível. Então, tu não quer parar de buscar, né? E durante essa pesquisa, as fichas vão caindo. Então, assim, ó, eu tenho cabelo curto há muito tempo. E os documentos da minha mãe, todos são da mãe de cabelo curto. Todos. Esse documento é de 68. A minha mãe de cabelo curto. Você tem noção do que era uma mulher em 1968 usar cabelo curto? É incrível, né? Quando a gente. A própria busca, né, da caderneta do meu avô, do alistamento militar, que estava guardado lá, jogado num canto. E quando eu me lembro que quando eu postei a foto, a Di colocou: olha o tamanho do homem, pelas características, e eu não tinha me dado por conta, sabe? Gente, o Da meu olho é altura. analítico para árvore genealógica, tá? Eu fiquei, meu Deus, é um baita de um homem de 1,90 m, né? Então, assim, são coisas que a gente vai entendendo de que, meu Deus, que força que tinha um homem para se alistar no exército de 1,90 m, né? É um baita de um homem. Qual é o poder que esse homem tem, né, atrás de mim? Então, essas coisas, assim, vai encantando na caminhada, né? E só mais uma coisa que eu preciso contar. Que buscando dentro da caixa de documentos da minha mãe, então, eu encontrei algo que eu acho que para 1982 era muito, não era comum fazer, que foi a minha primeira foto, com 14 semanas. Uau. Então, o que a mãe não lembra de falar sobre, mas o que eu pela história da mãe. A mãe foi a primeira filha foi a Patrícia, minha irmã, ela teve dificuldade de engravidar. E eu vi 9 anos depois da Paty. Então ela sempre disse que ela tinha desencanado, entende? Porque ela achou que não ia conseguir engravidar. E a mãe tinha miomas. Então eu acredito que foi feito essa ecografia na época para ter certeza que eu que estava vindo. Que não era mioma, não. Que era eu que estava aqui. Ângela, respira um pouquinho. Sabes que eu não posso deixar coisas passarem, ainda mais como Viu? tua professora. Será que eram miomas ou eram gemelares? Será que você não é uma gêmea sobrevivente? Agora eu vou até olhar a foto de novo. Eu vou contar para vocês, porque, gente, eu sou uma gêmea sobrevivente. Minha mãe me teve com mioma e com cisto. E depois que eu acessei essa informação, a minha vida fez muito sentido. Eu parei de comer por 2.
Uau, eu como por 2. Eu parei de trabalhar por 2. Você tá entendendo? Uhum. Tô. Respira aí. A gente faz ao vivo aqui, tá, gente? É isso que acontece na formação. Eu não vou perder a oportunidade de a gente ir pro próximo vídeo do videogame aí de fase. Quando a gente é uma gemelar sobrevivente, às vezes a gente tem uma sensação que parece que a gente tá sozinho no mundo. Que tem um buraco de um vazio que a gente faz um monte de coisa e nada preenche. O meu entendimento de uma explicação mais científica para vocês é como se a gente tivesse acostumado a estar com alguém para viver isso. Aí esse alguém não ficou. Talvez um sangramento que a mãe teve, algo que aconteceu, só que a gente tem um registro que ainda está faltando alguém do nosso lado para a gente se sentir preenchido. Aí a gente vai para a vida só conseguindo trabalhar em sociedade. A gente vai para a vida precisando ter alguém falando para a gente, porque sozinho parece que a gente é incapaz. A gente vai comprar uma calça que a gente acha muito linda e a gente não consegue escolher a cor e traz uma verde e uma azul. Uma pra gente, uma pra nossa gêmea. São tantas características, eu me tornei especialista, por sinal, em campo de gemelares. Primeiro porque eu acabo atraindo muitos gemelares na minha vida. E normalmente eu sou a pessoa que vou contando para as pessoas, para elas não terem esse acesso. E precisa ter um ajuste muito fino para a gente pegar essas informações em campo, né? Se a gente olhar naquela época, eu sou um caso que minha mãe não fez ultrassom, né? Porque recurso financeiro, naquela época, não é hoje que em qualquer local do SUS a gente tem acesso a um ultrassom. Gente, a gente está falando de uma outra época, uma outra sociedade. A gente está falando de alguém de 40 anos atrás, no meu caso, 34 anos atrás. E quando a gente vai acessando essas informações, a gente vai... Ai, gente, eu tenho uma irmã gêmea. No meu caso, eu tenho a Aline. Hoje eu tenho esse entendimento que a minha mãe sempre falava. Se não fosse Johnny, seria a Aline. Então eu entendo que a minha mãe até batizou essa minha irmã, né, a Aline. Aí o que eu faço hoje? Eu tenho, e aí é uma questão de sentimento, de sensação. Cada um vai ver onde que está, né? Quando eu respiro, e às vezes eu tô querendo ir para compulsão, comer demais, trabalhar demais, achar que eu não tô dando conta, eu paro, respiro, me imagino como alguém igual exatamente a mim, uma gêmea idêntica, do meu lado. E eu falo, ok, vou fazer só a minha parte, você tem a tua. E sabe quando vai encontrando um espaço? Um espaço interno, aí a gente sai desse lugar que parece que falta algo. Isso é uma pitada de uma pitada ao vivo que vocês estão presenciando aqui. Nossa! Nossa, mãe! Que talvez vai fazer sentido para outras pessoas que entraram na live ou que vão assistir isso gravado depois. Porque sim, gente, isso aqui está sendo uma doação para o mundo. E aí eu não ia deixar de te entregar. Então, talvez você tenha esses sentimentos porque você é uma gêmea, né? Gente, e é muito normal, tá? É muito normal isso. Uma mãe que teve um sangramento naquela época, e aí o médico, é normal, acabou acontecendo. Exatamente. A gente tira por hoje, né? Às vezes a gente teve abortos e nem tem esse acesso de conhecimento. Sim, sobre isso. Bem no comecinho, né? Onde não precisou uma curetagem, não precisou fazer um processo. Só que o campo inconsciente traz essa informação. E para quem não assistiu a aula, gente, do princípio, por favor, vá assistir, você vai entender. Se eu não incluo, se eu tenho excluído, a minha vida trava. Então, se tem um bebezinho que não chegou à vida, mas que existiu vida, eu preciso colocar ele na árvore. E aí vai liberando vocês desse processo. Só quis entregar. É bom que daqui a pouco, às 2 horas, a gente tem informação, a gente continua lá isso, né, Angela? Segue o bonde. Segue o bonde. Segue o bonde. Conta. Ufa! Isso aí. É sobre isso, gente. É sobre isso. Estar com a Johnny é sobre isso. Quando a gente faz nenhuma mentoria minha é igual, nenhuma formação é igual. Eu tô indo para a 17ª turma de mentoria, todas são diferentes. A minha terceira turma que eu vou lançar vai ser uma turma muito melhorada também. Pense. Não tem como ficar de fora. Não tem. Mas é isso, né? E assim,
quantas possibilidades a gente encontra, né, apesar de, a partir de uma pesquisa, né, e de algo que, assim, as pessoas às vezes não dão conta, não dão bola, né? Então, é muito profundo mesmo. Que bom. A gente tem 20 minutos, tem que fazer um milagre, a gente tem que botar a Lili aqui dentro também. Gente, e aí o que acontece, né? Eu quero muito que vocês conheçam a Lili. A Lili, ela é responsável pela Oli Papelaria. A Lili estava comigo na minha primeira turma de formação. Inclusive, essa é a minha caixa que está indo para o mundo todo, ou seja, não é mais Brasil, porque a gente está fazendo envio para Moçambique, estamos para o mundo todo aí. Então, são as cartas sistêmicas, né? Que, por sinal, eu quero até tirar uma para vocês aqui da live para já deixar. Gente, vai personalizado com o nome de vocês. Essa aqui minha tá com o meu, mas cada um recebe com o seu nome. Então, se alguém já quiser encomendar, vai lá no link da bio para você ter. Então, esse é o trabalho da Lili como papelaria. A Lili tá comigo já há uns 2 anos. Vários trabalhos meus são feitos com ela. E aí, eu vou tirar já uma carta para você conhecer aqui o meu... Olha só. Por favor, por favor, por favor, que pedido de socorro você precisa realizar para sua alma hoje? Que pedido de socorro você precisa realizar para sua alma hoje? Talvez a sua alma quer muito mais da vida do que você ficar agarrada com o padrão de um sistema que não faz mais sentido. Gente, vocês são os sonhos dos teus ancestrais. Eu fico imaginando uma vozinha, uma bisavó, naquela... Queria muito ter uma unha feita, mas ela estava trabalhando na terra. Aí ela olha para você e fala, meu Deus, que lindo as minhas netas com as unhas feitas. Que coisa mais linda. Que você possa cuidar de você. Então, eu vejo essas nossas vós, bisavós, olhando para a gente, talvez aplaudindo, porque a gente pode falar. Porque a gente não precisa se calar, porque a gente não precisa se conter, porque a gente não precisa parecer o que a gente não é. E aí é nesse local que a nossa alma vibra, que a gente está sentado na nossa cadeira, e não na cadeira de irmão, de pai, de mãe, porque magicamente, se a gente não cuidar, a gente está lá sentado na cadeira de vó, cuidando de pai e de mãe, magicamente a gente está sentado na cadeira do marido, querendo falar para ele o que precisa fazer ou deixar de fazer, e aí a gente vai se tropicando muito. Eu vou bater depois essa foto para vocês também, já é informação do campo. E a Lili, ela tem esse trabalho de papelaria. Ela fez a minha primeira turma da formação e foi muito lindo o processo dela. Depois ela pode contar aqui para vocês. Foi muito lindo. Inclusive, eu me lembro do último dia, quando ela falou, meu Deus, eu não sabia se eu ia conseguir atender alguém. Olha só que coisa linda que aconteceu. Ela atendeu, acho que foi Ivete, né? Porque sim, gente, a minha formação é para você e para você facilitar outras pessoas. Então, você se torna um profissional com uma visão sistêmica, que você pode utilizar no seu negócio, no atendimento de outras pessoas, para facilitar esses campos. E ela criou algo tão incrível, que até um dos primeiros exemplares, eu acho que foi meu, ela me deu de presente. Eu vou deixar aqui, porque eu quero que ela conte. Fiquei sabendo que a Ângela também comprou, que a Ângela também adquiriu o material dela. Eu vou mandar o convite aqui para a Lili para vocês conhecerem um trabalho da Oli Papelaria. É um trabalho de papelaria artesanal feito por ela, com mãos de cura, literalmente. Uma neta que vem de um sistema que tinha esse trabalho manual, então ela faz isso muito em homenagem à avó dela também, para vocês conhecerem a Lili. Deixa eu mandar aqui para a Lili. Gente, eu tenho várias outras alunas, tá? Eu quero até falar para todas. Se eu pudesse, eu colocaria vocês todas aqui comigo. Só que, infelizmente, era impossível fazer um movimento para trazer aí... Sei lá, gente, se eu juntar a primeira turma, que foram com 10 mulheres, mais essa agora, a gente fala, acho que de umas 17 mulheres. Então, gente, não dá para botar 17 mulheres aqui no Instagram. Então, eu acabei escolhendo a Ângela porque foi muito forte o processo dela, da árvore, dessa construção. E ali, porque ela desenvolveu um material para doar para o mundo. Mas eu sei que tem a doutora Roberta que está comigo, eu tenho a Kate que está comigo, que é da formação. Eu sei que eu tenho aqui a Vivi que está comigo, que é da formação da live. Eu tenho a Rô, enfim, eu tenho tantas mulheres aqui, a Camila que eu vi também chegando. Então eu quero que vocês entendam que essa live é homenagem a todas vocês que deram um sim para minha formação sistêmica, a minha metodologia, anos e anos de desenvolvimento, e que se eu pudesse eu colocaria vocês todas juntas. Só que infelizmente não é possível. Vocês estão entendendo? Eu já dei uma apertadinha aqui na tela para eu colocar a Lili. E fora o tempo, que a gente está aqui numa energia de paz, a gente tem 15 minutos.
Vocês estão entendendo? Tá subindo até um calorão pra mim aqui, do tipo, vocês estão sentindo o calorão? Respira, deixa eu voltar a minha energia de mãe. Que mulher linda essa que chegou nesse batom. Pai do céu, tu tá vendo, né, Ângela? Quem é essa empresária agora na fila do pão? Cabelo solto, batonzão. Quem te viu, quem te vê. Banho tomado. Muito. Sentiu o aroma daqui, inclusive. Poderosa, amiga. Lili, se apresenta, o palco é teu. E que honra eu tenho de falar, o palco é teu. Porque eu quero que toda aluna minha vá pro palco. Gente, de verdade, de coração isso, não é de boca para fora, assim. E se eu pensasse que há 2 anos atrás eu ia estar ouvindo alguém dizer o palco é teu, eu ia ficar, quê? Não tem palco nenhum aqui, não. Então, o meu nome é Liliane. Eu trabalho com papelaria Olivia faz 3 anos, então 3 anos que eu trabalho com papelaria. Eu comecei a trabalhar depois de sair do CLT, né? Porque eu tive a Olivia, não quis botar lá na creche, resolvi abrir mão do CLT e comecei a investir com o que eu sabia, que era a papelaria. Eu sempre trabalhei com gráfica, enfim, mas não era o que eu fazia. E foi andando, esbarrei na Johnny, né? E aí, andando mais um pouquinho, agora eu esbarro um monte de gente muito legal. Que eu acredito, depois eu entendi a Johnny que a gente atrai o que a gente é. Então a gente atrai só gente legal porque eu sou legal. E eu fiz a primeira formação da Johnny. E depois da primeira formação, a minha vida, assim, ó. Até quando a Johnny disse, não, quando terminou a primeira formação, eu cheguei pra Johnny e digo, eu não achei que eu ia atender alguém. E alguém ia me dizer, meu Deus, tu me ajudou. Eu nunca imaginei que eu ia poder fazer isso, gente. E o pior é que a gente consegue mesmo. Então, assim, ó, quem às vezes não tem contato, entra no Destrale, vai indo caminhando pra mentoria, depois tu vai pra formação, porque assim, ó, é incrível. Não tem como descrever. É incrível o que a gente muda. A Johnny me conheceu no início, a Johnny sabe o quanto eu mudei, né, fisicamente e internamente, né? Então, eu já te disse várias vezes, mas eu só tenho a agradecer, porque grande parte da minha mudança é tudo por conta tua. Que bom. Conta pro pessoal que você desenvolveu que vai ajudar eles na construção da árvore genealógica. Porque eu tenho um presente eu sou um pouco mais aqui que eu posso mostrar. Tem, a Ângela tem. Eu sou um pouco mais preguiçosa que a Ângela, tá, gente? Eu sou super sincera, eu sou preguiçosa, tá? Sou mais preguiçosa que... Eu não tenho esse intuito todo. Então, o caderno, eu tenho aqui também, que esse aqui é da minha mãe, porque eu não consegui ir pro Rio Grande do Sul entregar pra ela, Isso então é ficou aqui. preguiça. Imagina o que é alguém ativa, né, gente? Vocês perceberam? A pessoa só desenvolve um produto para facilitar a vida de todo mundo. E isso aqui surgiu, uma cliente, na verdade ela não é cliente minha, ela me chamou no Instagram um dia dizendo, eu queria ter um caderno que eu pudesse entregar, né, para os meus familiares, pro meu pai, para eles contar a história deles. E eu fiquei, tá bom, vou pensar em alguma coisa. Falei para ela, isso foi talvez o quê? Quinta, sexta-feira. E aí na sexta me instalou que eu poderia fazer um caderno de histórias, né, pra gente entregar pra nossa mãe e pro nosso pai, mas com perguntas que fossem voltadas para essa parte sistêmica. Então, assim, ó, tem muita pergunta que às vezes tu não vai perguntar pra tua mãe. Eu fico chocada que como foi teu parto? Tu chega pra tua mãe e pergunta como foi teu parto? Não, tu não pergunta. Assim, sua consciência, uma pessoa comum que não tem contato com a visão sistêmica, não pergunta como foi teu parto. Não pergunta como teu pai ficou. Não pergunta como foi teu primeiro emprego, sabe? Como tu lidou com dinheiro. Com que produto tu limpava a casa? Se teu pai cuidava de ti ou era só a tua mãe? Então, assim, são perguntas que tu, sem ter contato com a visão sistêmica, tu não pergunta. Tu não faz esse tipo de pergunta. Tu vai lá perguntar, mãe, até que série tu estudou? Como é que era pra ir pra escola? Sabe? Esse tipo de coisa mais comum. Então, eu comecei, né? O caderno surgiu em 3 dias. Uau! Baixou um negócio aqui, o caderno surgiu em 3 dias. Posso fazer uma observação, gente? O meu pessoal começa a baixar os downloads da fonte. Depois, lá acontece na formação. Quem tá lá entende. Mas tem umas coisas assim, tipo... A gente dá uns downloads da fonte e o negócio sai muito rápido. E do nada. E tu não espera. Tu não sabia que tu conseguia. Gente, eu não sabia que eu conseguia desenvolver um produto com esse tipo de complexidade em 3 dias. E eu me sentei aqui no meu cantinho e, ó, escrevendo. Aí vi umas coisas na cabeça, aí escrevi tudo.
E aí, depois do caderno, pronto, né? Eu comecei a organizar e pensei, nossa, faço na versão mãe, faço na versão pai, avó, avô, vou fazendo, vou fazendo. E aí, esse, né, esse daqui, no caso, esse aqui que eu tenho da minha mãe, né? Eu fiz pra dar pra minha mãe. Mas eu também fiz um pra mim, pra eu preencher e dar pra Olivia, né? Pra que o intuito desse caderno seja passado para gerações. Por exemplo, depois que minha mãe preencher o caderno dela, ela vai me entregar. E depois que eu preencher o meu caderno e ter o da minha mãe, eu vou entregar pra Olivia. E eu quero que isso continue, que depois vire uma pilha de cadernos. Que todo mundo tenha acesso às suas histórias. Tradição familiar. Exatamente. Até no verso do caderno. Porque é um presente que geralmente, assim, presente a gente não devolve, né? A gente pega o presente e fica pra gente. Aí no verso do caderno, até uma amiga minha que me ajudou a escrever, que diz assim, geralmente não pedimos de volta os itens que presenteamos, mas neste caso eu adoraria receber este caderno de volta e conhecer a sua história. Porque é isso que eu fiz esse caderno, para as pessoas conhecerem a história, mas essas perguntas que a gente não faz. E com essas perguntas, para quem é da visão sistêmica, entende que a gente vai começando a se conhecer e entender certos padrões, enfim, para a gente ir melhorando, né, a gente, saindo de certos padrões, ou mantendo, porque às vezes a gente quer manter o mesmo padrão também, tá tudo certo. Mas foi para isso que eu criei o caderno. E aí depois disso, né, o da Ângela tem para mãe e para o pai. Eu fiz para minha mãe porque meu pai já não enxerga, né? Então já fica muito mais difícil. Mas do meu pai eu vou preencher. Eu falei para minha mãe, mãe, tu vai preenchendo para ele. Ele vai perguntando e tu vai preenchendo. Porque eu não posso deixar essas histórias morrer. Porque às vezes é umas coisas que a gente não imagina, né? Que aconteceu, como eles se sentiram. Assim, o caderno fala de muitas coisas. De perda, de dinheiro, de parto, de casamento, de filho, de sentimento, de como a pessoa se sentiu, por exemplo, virando mãe. Mas é uma história verdadeira. A gente não quer saber. Porque todo mundo diz, ai, tu gostou de ser mãe? Ai, amei. Mas se tu vai me perguntar, No gente, fundo, eu não gostava da Olivia bebezinha, gente. Pra mim, eu podia pular aquela parte. Eu odiava estar grávida, eu odiava a sensação. Mas eu não vou chegar pra Olivia e dizer, ai, minha filha, eu odiava estar grávida, minha filha. Como é que eu vou dizer isso pra minha filha? Mas aqui eu posso contar. Aqui eu posso contar. E depois ela que se vira com os B.O. dela. E assim, né, a Lili colocou uma parte que diz assim, ó, sobre seus pais e avós. Então, na verdade, o filho já vai ficar com o registro dos avós, dos bisavós e dos... Que eu sempre disse que era tataravó e que não é, né? Trisavó. Até isso eu aprendi, olha só. Não tem o tataravó, não existe. E eu achei que era Terceira geração, quarta geração. Gente, é igual o Brasil. Penta, hexa, aí você vai entendendo. Foca na Copa do Mundo e vai até a geração que você quer. Então, na verdade, é muita riqueza, é um material muito rico. Quando eu pedi para a Lili fazer para mim, eu disse assim, ó, é para Elisa, na verdade, né? E eu não mostrei, tava guardadinha ainda aqui. Eu disse, faz para mim escrever, mas para o William também escrever. Porque senão, como que ela vai ter só a história da mãe? Ela precisa saber das duas histórias, né? E eu já mandei um desafio para ela, viu? Só para avisar. Eu tô pensando, uma hora vai rolar. Às vezes esse negócio sai assim do nada, uma hora vai rolar. Vou falar com orgulho agora. Quem convive comigo sabe, e as meninas estão aqui, cria-se uma comunidade muito forte entre as turmas. E não é assim da boca para fora. Sabe por quê? Eu vou falar. Como a gente vai abrindo nhacas, mas vale a gente ter uma intimidade para abrindo as nhacas junto e se curando junto, do que a gente viver aquilo isolado. Aí, nesse processo dessa intimidade, de conexão, coisas lindas vão nascendo. É esse senso de comunidade, porque um dos princípios é o pertencimento. Então, se você chega numa formação, você quer fazer parte, você quer pertencer. E aí a gente vai começando a perceber o quanto a gente honra esse processo, né? E aí, eu me sinto muito honrando também que está comigo. Eu fui presenteada como um dos primeiros exemplares desse lançamento da Lili. E ela fez para eu dar para minha mãe. E para mim isso é muito importante, porque no meu caso, como meu pai não está mais vivo, o meu canal direto é muito com ela, para eu deixar isso depois para Sara e para os processos, né? Eu, quando estava grávida da Sara, eu ganhei de uma grande amiga minha o livro da mãe, um livro bem forte, que eu já comecei a contar a minha história para Sara, né?
Só que esse livro eu já entendo que vai ser um livro que há muito tempo eu tenho. Sabe aquele negócio antes que você morrer, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho? Uhum. Gente, meu processo agora é o meu livro, né? Então é um processo meu de um sonho já de um certo tempo, de eu fazer a construção dessa minha história, né? Que tem tanta coisa aí para eu contribuir para o mundo que eu tento que, para Sara entender a minha história, ela tem que entender essa minha história da empresa, a minha história do porquê que eu caí em desenvolvimento humano, porquê que eu fui buscar tanta cura para mim, para ela. E hoje a minha filha é fruto dessa cura, né? Eu que venho de um campo de abuso infantil, eu ter a minha filha, principalmente quase parei ela em casa, fala de uma cura de todo, um feminino, eu vir aqui falar, me posicionar é cura para minha filha, né? E eu trouxe isso. E aí quando a Lili fez, eu falei, tô naquele desafio. Eu sei que a minha mãe não vai escrever pela idade, pelas limitações. Aí eu falei, não tem problema. Sabe o que eu tô fazendo, gente? Sempre que eu encontrar minha mãe, eu tô levando um caderno. Eu sei que vai demorar alguns anos, talvez. E que Deus me permita conviver com ela um tempo suficiente para eu chegar nesse final desse caderno. E aí, às vezes, vai uma página só no final de semana. Mas aí não é só a página, é todas as histórias que vêm junto. Vocês não estão entendendo o que é. Porque eu faço uma pergunta, aí tô aqui, só para você ver. Eu estou preenchendo. Inclusive, eu tenho um feedback. Dê mais espaço, porque eu já estou nos rasuras aqui, porque tá faltando botar a história. Já tem que começar a colar post-it. Vou ter que começar a fazer uns adendos aqui, tá? Para poder aproveitar a linha de raciocínio. E aí, eu faço uma pergunta, gente, mas não é uma pergunta. Aí ela começa a lembrar, aí ela conta. E ali já vai abrindo tanta coisa que eu já falo, ai, pai do céu, tem que abrir um campo para mim. Acabei de perceber que eu tenho uma outra parte da minha história que eu não estava vendo. E de a questão da riqueza do momento quando começa a se contar a história. Porque geralmente, por exemplo, o dia que eu sentei com a mãe e perguntei algumas coisas, a mãe tem um início de demência, né? Então, para quem não sabe. Mas as coisas antigas ela lembra muito bem. Então, ela começou a puxar umas histórias que eu nem tinha ideia de perguntar naquele momento. Sabe? Se a gente não aproveita e não registra na hora, pode ser que a próxima vez não vai, e provavelmente não vai rolar. Né? Não vai rolar. Porque junto com o contar a história vem o sentimento muito vivo da época. De inclusive em alguns momentos a gente até sentiu o aroma. Se eu lembro hoje da casa da minha avó, eu consigo, sabe aquele sentimento de o quentinho do lugar? E então isso é muito forte também, né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos. Deixa eu dividir com vocês. A última vez que eu fiz uma pergunta, a mãe estava aqui em casa, eu ia para um evento e aí ela ia ficar com a Sara. E aí, a minha mãe tem muita questão da prestação do serviço como amor. Eu, bem bonita como filha, pedi se ela pudesse passar umas roupas para me ajudar. E ela com certeza já foi pegando ferro para fazer no processo. Inclusive deixou tudo que eu precisava para usar passado no guarda-roupa. Olha só que presente que eu ganhei. O que eu fiz? A Sara dormiu. Sentei do ladinho dela, ela passando, e peguei o caderno. Porque aí eu aproveitei, ela estava passando concentrada ali, e aí ela começou a me contar as histórias, e eu aproveitando ali, né? E aí a gente descobre coisas da época da sociedade que a gente nunca para perceber. Ela colocou uma época de uma história que ela passou muito frio. Ela quase morreu porque ela caiu numa água e passou muito frio. Eu falei, meu Deus, eu não sabia dessa história. E ela começando a contar, e ela me falou, sabe o que o vô fez? Pegou tijolo, colocou no fogão a lenha, esquentou o tijolo, colocou dentro de uma toalha e colocou em roda do berço para aquecer. Eu falei, gente, era assim que as pessoas faziam no inverno. Esquentavam tijolo. Sabe quando você não para imaginar como a nossa ancestralidade era criativa? Porque hoje é muito fácil, a gente tem um aquecedor, ligar na tomada, ligar o ar-condicionado. Gente, mas naquela época não tinha nada disso. Como é que as pessoas se esquentavam no inverno? Além do fogão a lenha. E você fica chocada como a criatividade, o como você vem de uma origem que aí eu vou falar pra vocês, sabe o que aconteceu? Quando eu tô meio travada aqui, eu preciso de uma criatividade que eu falo lá de cima para destravar alguma coisa aqui, que seja na criatividade, eu falo, ô vô, vamos lá, baixa um download aí, você vai ver eu brilhar aqui, me ajuda a criar possibilidades nos meus cenários, porque eu venho de uma ancestralidade, gente, muito criativa, que vai ajudar vocês nesse processo. Então, só para vocês viverem na pele
o que que o caderno faz, porque o caderno em si, gente, o trabalho da linha de papelaria é uma coisa rica, é feita à mão, é num capricho, você vai receber na tua casa de uma forma linda. Só que o que tem dentro é a tua jornada para ser feita. Aí eu vi até o comentário que a Kate colocou aqui nos comentários do Instagram, que a filha dela gostou do caderno. Olha só que lindo, quando as nossas filhas se encantam e você já entende, uau, vou começar a fazer para deixar isso de presente. Que coisa linda, né? E olha só, o caderno a gente vai sempre tendo coisas e suportes para complementar, né? Essa nossa caminhada e essa nossa busca, né? Então, os cadernos, assim, ó, de ter o registro ali, né? E eu que trabalho com os óleos essenciais, as possibilidades que tem desse cuidado emocional, né? E tem um óleo específico, que é o óleo do Petitgram, que ele é o óleo da ancestralidade. E aí, olha só, rapidinho assim, as emoções que ele trabalha negativas, né? Em que ele vem para quebrar isso. A ancestralidade renegada, a repetição de padrões familiares negativos, sentimento de obrigação, lealdade a tradições não saudáveis e a desonra aos progenitores. E aí, como propriedades positivas, ele traz o pioneirismo, a quebra de cadeia, o cultivo a tradições saudáveis, o acolhimento de conexões familiares positivas. Que lindo, né? Então, quantas coisas a gente tem que podem do nos céu, dar você suporte. precisa fazer uma live do óleo com a visão sistêmica. Viu? Incrível. E agora, viu? Olha só. E eu não tinha lido tudo. Agora eu passei o olho e diz assim: o Petitgram lembra as pessoas que, ao aceitar seus ancestrais, elas podem encontrar paz, clareza, sabedoria e empatia por sua própria jornada nesta vida. Uau! Se Lindo, você né? quer esse óleo, procura a Ângela, que trabalha com o movimento dos olhos, para você já encomendar. Se você quer seu caderno, comece a seguir a Lili aqui da Oliva, vai lá e faz essa encomenda. Se você quer a caixinha, tanto pode ser pela Lili, que ela tem a caixinha no site dela, quanto pode ser por mim também, para você ter a caixinha, para que você faça realmente esse processo. Meninas, eu ficaria com vocês aqui horas, vocês sabem disso? Deixa E eu não só é da dizer boca uma para coisa fora. aqui. Vou dizer uma coisa. Minha criança aqui não vai sossegar. Quem quiser o caderno, a Johnny tem cupom comigo de desconto, né? Porque a Johnny não falou e aí me lembrei agora. Que aí só pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp, mas também pode comprar direto pelo site. Tá tudo lá no site, o caderno, a caixinha, tá tudo lá. E aí a Johnny tem um cupom de desconto que é Johnny10. Vai te dar 10% de desconto. Obrigada, E aí tu pode aplicar ali na tua compra, que além de tu levar o meu produto, tu ainda leva o desconto da Johnny. Aí, Olha, gente, bora aproveitar. só, gente, você pode ir no site, pegar a caixinha minha com a Lili, pegar o caderno com a Lili e colocar o meu cupom Johnny10 para colocar desconto nos 2 produtos. Poderosa. Exatamente. Muito obrigada, Lili. Gente, Ah. eu tenho tanto processo de parceria com a Una. Eu sei que a doutora Roberta está aqui, eu fechei uma parceria com ela com o RP Quanto de um cartão também, para fazer esse processo, que às vezes eu não tenho. O meu lado empresarial acaba passando aqui de dar esses recados para vocês. Mas tudo que eu tô criando como marca, como empresa, sempre é para servir vocês da melhor maneira possível. E quanto mais a gente faz isso, é a lei do equilíbrio, mais a gente recebe, dar e receber na mesma medida. A gente vai fazendo, a gente vai tomando, a gente vai recebendo. Como eu falei, eu ficaria com vocês aqui horas, só que um dos nossos princípios é viver aquilo que a gente fala. E a gente precisa almoçar, a gente precisa cuidar dessas mulheres maravilhosas que precisam comer com calma, se conectar agora numa turma de formação, né, Anja? Olhar talvez pro gemelar que a gente acabou de descobrir. Chocada. As bruxarias são acontecem com a Johnny, assim. Mas assim, ó, em alguns segundos eu fiz um desenho na minha cabeça e eu acho que Aí, eu ó. acho não, né? Se tá dito pela Johnny, quem sou eu para falar alguma coisa? Tá dito. O corpo físico fala. Na dúvida, a gente consulta o nosso corpo e a gente vê o que acontece, tá? Então, eu vou deixar isso aqui salvo. E o meu convite é: mandem para o máximo de mulheres e homens também, né? Para acompanhar isso gravado, sábado e domingo, gente, vai lá no Google, baixa o aplicativo, vai lá no site para ver a imigração, faz esse processo, procura ali. Gente, procura a Ângela. Ângela, sou obrigada a te falar, eu quero
uma live com você falando desse óleo. Bora. Inclusive, eu sou uma apaixonada pela doTERRA, pelos óleos essenciais, inclusive eu sou aromaterapeuta também. E eu fiz muitas curas com óleos essenciais. E assim, uma coisa é você comprar um óleo e uma outra coisa é você saber de quem você está comprando e a orientação. E essa mulher é a Ângela. Ela vive os óleos e ela tem propriedade. Inclusive, ela tem... Não é só um óleo, é um óleo com uma profissional sistêmica que vai ajudar você a entender coisas. E talvez você precisa colocar na tua marca agora a visão sistêmica nos olhos, porque você vai ajudar tantas pessoas. Quem tá com o desafio do pai, gente, vai pro cedro. Quem tá com o desafio da mãe, vai pro gerânio. Quem tá com o desafio dos dois, vai pro olíbano. Quem tá com o desafio da criança, vai pro, sei lá, um óleo cítrico, laranja, doce, limão. E aí você vai descobrindo. Nossa, eu quero ver você no mundo com os óleos essenciais, com a visão sistêmica. Vai ser tua marca. A gente vai criar uma outra coisa agora pra Ângela. Eu sou dessas, né? A gente vai criando coisa. Porque, gente, isso é incrível. É incrível mesmo. E quem tá aqui pela primeira vez, você tá no lugar certo. Se você se conectou comigo, semana que vem tem encontro da comunidade, quarta-feira, vai ser muito bem-vinda. Tem a minha turma de mentoria, que é a turma 17. Será que a pessoa sabe fazer, gente? É a versão 17 da mentoria, então muita coisa aconteceu. A minha terceira turma da formação, ontem oficialmente eu mandei para 3, 4 pessoas que estavam nesse processo que já queriam, mas eu não abri ainda o lançamento, então possivelmente vai ser segunda, terça-feira o lançamento. E eu quero muito deixar um obrigado especial aqui para você, que esteve com a gente nessa jornada do primeiro dia, do segundo dia. Quem está chegando agora, que vai começar, tá lá. Você pode começar a partir de hoje ou a partir de amanhã, também tá tudo bem, como uma forma de doação para o mundo. Faz um print, nos marca, tanto eu quanto a Lili. Gente, a Lili tá aqui, colocou o batom dela, fez a escova, ela se produziu. A gente merece esse respeito de vocês. A Ângela caprichou no batom vermelho, falou, eu mereço esse respeito, eu quero a foto aí para vocês marcarem, para estarem comigo. E eu quero fazer um agradecimento muito especial para a Elane, Comunicação Digital, ela tá aqui. Gente, a Elane é uma aluna minha da formação, é alguém muito especial dentro do marketing digital e ela está me ajudando a levar isso que eu tenho de melhor para o mundo. Inclusive esses 5.000 seguidores, esse movimento aqui no Instagram, essa construção da arte. Para quem viu o meu Instagram e o meu processo aqui antes e depois da Elane, você vai ver total diferença. Então eu parei para olhar isso e olhar com alguém que tem a visão sistêmica é diferente. É igual você comprar um óleo de alguém que não tem a visão sistêmica, você comprar uma papelaria de alguém que não tem a visão sistêmica e você comprar de uma profissional que tem a visão sistêmica. Então, se você também quer vir para o digital e você tá com medo, tá com desafio, procura a Elane, ó. Procura a Elane, que eu tenho certeza que ela vai pegar o teu negócio com o coração, com a alma dessa ancestralidade e vai fazer você ir para um outro nível financeiro, um outro nível de realização. Então, os meus 5.000, né, tem a ver também com o trabalho dela. Eu queria publicamente deixar aqui registrado essa honra, porque para mim honra é isso, é você olhar e saber o papel que cada um ocupa na sua mesa e respeitar isso de uma forma muito bonita. E eu não poderia finalizar a live porque ela fala, Gi, manda as pessoas fazerem a foto. E eu negligenciando, sabe? Ok, eu tô bem bonita fazendo a minha parte agora. Gente, um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Vejo todos vocês aí nos movimentos da vida. Tchau, tchau. Beijo. Até.